Hoje vamos partilhar sobre João 8:32. É apenas um versículo do capítulo 8 de São João. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32. Esse versículo ele é marcante na minha história, na minha caminhada, porque é um versículo onde Deus falou muito ao meu coração, onde Deus ele foi direcionando a minha caminhada, foi me ensinando a verdade do seu coração. É um versículo que, desde a primeira vez que eu pude ler, pude meditar, Deus falou de uma forma muito forte ao meu coração. É um versículo impactante. Amém, a misericórdia? João 8:32. Podemos? Amém. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará, ou em outras traduções, vos libertará. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, essa noite podemos mergulhar na graça do Senhor, buscar essa verdade do coração de Deus. O apóstolo João está direcionando aqui o Evangelho, essa palavra de Jesus Cristo aos nossos corações nessa noite. É uma direção aos nossos corações, é Deus falando para os nossos corações, é o próprio Jesus que, conhecendo a nossa história, conhecendo a nossa caminhada, vem falar através do apóstolo João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É necessário primeiramente conhecer a verdade. A tua caminhada, a tua busca tem sido para conhecer a verdade. Há uma verdade, meus irmãos, há uma verdade, e é a palavra do Senhor que vem fortemente tocar os nossos corações, porque é uma palavra que liberta os nossos corações. Isaías 49:2 vai dizer: semelhante à espada afiada. O Espírito Santo ensina essa verdade pela boca do profeta Isaías, cujo tornou semelhante a uma espada afiada. É a palavra de Deus que penetra os nossos corações, é a palavra de Deus que tem o poder de nos libertar, a palavra de Deus que vem de uma forma impactante aos nossos corações, nos levando a olhar para Jesus Cristo, nos levando a vivenciar a graça de Deus. A alma da igreja é o Espírito Santo de Deus, é a alma que sustenta, que dá vida à igreja. João 16:13 vai dizer: quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-ás toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que nos ensina a verdade. Não são palavras humanas, não são verdade de pessoas. Estamos falando de uma verdade do coração de Jesus Cristo, uma verdade que traz restauração, que cura, que liberta os nossos corações. É uma verdade impactante do coração de Deus aos nossos corações. É a verdade que encontramos no coração de Cristo. São Jerônimo, ele dizia que quem não conhece o Evangelho não conhece a Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, quem não conhece o Evangelho, quem não conhece a palavra de Deus, quem não conhece essa verdade que vem do coração de Cristo, não conhece Jesus, não conhece. E como vai haver libertação se não conhecemos aquele que nos liberta, aquele que pode nos trazer a graça que necessitamos, aquele que é a resposta para nossas vidas? É o próprio Cristo que fala aos nossos corações. Nós sabemos exatamente quando João escreveu esse livro. Estima-se que tinha sido escrito no ano 60 depois de Cristo, de 60 a 100, não se sabe bem quando foi escrito essa palavra, onde João está narrando. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João escreveu esse livro em Éfeso, na Ásia Menor, quando ele escreveu essa narrativa
da palavra de Cristo aos nossos corações. E é muito importante a gente trazer aos nossos corações. Hebreus 10, 26 está escrito: recebido o pleno conhecimento da verdade. O livro de Hebreus está dizendo, fala às pessoas que tinham recebido o pleno conhecimento da verdade. Toda a Bíblia ela está repleta dessa palavra verdade, a verdade que está ligada ao coração de Cristo, ao Evangelho. João falou com pessoas que receberam este conhecimento da verdade. Paulo condenou aqueles que estão sempre aprendendo, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, sempre aprendendo, buscando conhecer, buscando a graça do Senhor, mas buscando o conhecimento do coração de Cristo, porque o homem, pelas suas próprias verdades, ele se perde. Se você perguntar para muitas pessoas que estão hoje aí, que você conhece no seu trabalho, pode ser na sua casa, no seu dia a dia, qual é a sua verdade? Haverão muitas respostas, porque todo mundo traz uma verdade particular. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo, são verdades pessoais. Mas o que o apóstolo João está falando aqui, a verdade que deve ser conhecida pelos nossos corações, na nossa busca, é a verdade do coração de Cristo. Mateus 13,15 vai dizer: porque o coração deste povo está endurecido, de mau agrado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. É a palavra de Cristo que, gerada no coração do homem, que vem como verdade, como conversão, como transformação, ela liberta, ela cura os nossos corações. Essa palavra, ela não é uma atitude humana, não é uma palavra fortalecida pelo nosso querer, pela nossa vontade, mas é uma palavra sustentada pelo Espírito Santo, que chega ao coração do homem transformando. Quando falamos do nome de Jesus, quando falamos que essa verdade é o próprio Cristo, ela traz cura e libertação ao coração do homem. Ela muda a história, é a conversão do coração do homem. É o homem que se aproxima de Cristo através da sua verdade, através do seu amor. É o Espírito Santo que gera em nós a verdade de Cristo e nos convence dessa verdade. Uma pessoa que ela não busca no coração de Jesus uma intimidade pela sua oração, pela sua entrega, ela é resistente a essa verdade. Ela é resistente à vontade de Deus na sua vida. Então ela vai buscar aquilo que ela quer, aquilo que agrada os desejos dela, não aquilo que santifica, que transforma, porque Jesus ele é muito claro conosco. Quando Jesus fala que é necessário conhecer a verdade, é necessário ser um homem novo, uma mulher nova, deixar as coisas do mundo, deixar o homem velho, a mulher velha, deixar os maus hábitos, deixar os nossos desejos agora para fazer o que o Senhor nos chama a fazer. Então é um processo de conversão para o coração que conheceu a verdade. Se você está aqui nessa noite é porque você conheceu a verdade do coração de Cristo. Essa verdade, ela conquista. Essa verdade, ela transforma os nossos corações. Porque não é apenas palavras jogadas ao vento, é a ação de Deus no coração do homem. É impactante, meu irmão, minha irmã. É graça do Senhor que nos liberta. João está sendo bem claro, essa verdade que está sendo ensinada, que está sendo pregada, ela traz libertação, ela traz resposta ao coração do homem, ela traz a santificação da nossa alma. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade.
1 João 2:3. Quando guardamos em nosso coração a vontade de Cristo, a verdade do Senhor, isso gera em nós santificação, mudança de vida. Não tem como conhecer a verdade do coração de Cristo e continuar na vida velha, continuar na vida de pecado, continuar longe da graça de Deus, porque é o próprio Senhor que gera em nós essa graça pelo conhecimento da verdade. Pilatos, quando ele questionou Jesus, ele disse: quem é a verdade? João 18:38. Jesus falou com o Pai na sua oração: a tua palavra é a verdade. Jesus, ele traz a resposta: a palavra de Deus é a verdade. Jesus é a própria palavra viva, é o Verbo encarnado, que traz aos nossos corações essa clareza. João 17:17, tua palavra é a verdade. No Salmo 119 vai dizer: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. É a verdade do Senhor que chega aos nossos corações. Eu queria, para que a gente tenha essa resposta da verdade do coração de Cristo, da verdade da palavra do Senhor que se confirma. Se você pegar um versículo antes de João 8:32, João 8:31, olha o que vai dizer. Pega aí comigo, João 8:31. Olha como é impactante essa palavra. E vai dizer assim, ó: Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Se permaneceres na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Isaías 11:6 vai dizer: a palavra do Senhor permanece eternamente. A palavra de Cristo, do Senhor, é a verdade que chega aos nossos corações. Meu irmão, minha irmã, por isso que o apóstolo Paulo dizia: a fé vem pela pregação, pelo anúncio da palavra. Quando conhecemos a Jesus através do anúncio da palavra, porque você conheceu Jesus pela palavra de Cristo que foi anunciada ao teu coração. Foi a tua experiência em conhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que Ele tem o poder de curar e libertar os nossos corações, que é através de Jesus que vamos ter uma experiência de amor e de santificação. São Pedro, ele dizia: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. A verdade vem do coração de Cristo compartilhada em nosso meio. O Espírito Santo de Deus gera no nosso coração a verdade do coração de Cristo. É por isso que vemos os sinais, é por isso que vemos a manifestação do poder de Deus, porque essa palavra, essa verdade do coração de Cristo, ela é manifestada não em palavras jogadas ao vento, não em vontades humanas, mas na vontade do coração de Cristo, que é transmitida ao nosso coração e gera frutos em nós. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito que vem sobre nós, que nos preenche e que nos convence a respeito do amor e da salvação que vem de Cristo. É por isso que nós temos santos da igreja que foram mártires, que entregaram as suas vidas pelo Evangelho, pelo amor que vem de Cristo, para que multidões conhecessem o amor do Senhor, porque é uma verdade que não tem como questionar, porque não são palavras humanas, mas é o próprio Jesus que fala aos nossos corações. Quando vemos uma pessoa
pregando o Evangelho, nos ensinando. Quando vemos através de uma canção, de uma oração, vemos que a palavra de Cristo, ela chega aos nossos corações como verdade, sim ou não? É a palavra de Deus que é poderosa, meu irmão, minha irmã. É a palavra do Senhor que vem de uma forma transformando nossos corações, mudando a nossa história. Hebreus 4,12 vai dizer, a carta aos Hebreus: a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Somente Jesus pode penetrar os nossos corações. Somente a graça que vem de Deus pode transformar a vida de um homem e de uma mulher. Essa é a verdade que tanto João está narrando aos nossos corações nessa noite, está anunciando. É uma palavra viva, meu irmão, minha irmã. É uma palavra viva, sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito da vida dos santos e principalmente da experiência que Santo Agostinho teve através dessa verdade pregada por Cristo, anunciada através dos apóstolos, através dos santos. Santo Agostinho nem sempre foi um grande santo, como ele é conhecido como um dos maiores santos da igreja, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria. Santo Agostinho, antes, ele tinha uma vida de pecado, ele tinha uma vida muito longe da graça de Deus. A verdade não tinha transformado a sua vida, porque ele não conheceu a verdade, ele fechou o coração para Cristo. Ele não era cristão, ele não aceitava o cristianismo. Ele era da doutrina dos maniqueus, ele pregava o maniqueísmo, que era totalmente contrário à fé cristã. Ele pregava uma falsa verdade. Ele pregava e queria derrubar aqueles que pregavam a verdade do nome de Jesus. Ele um dia estava passando numa praça e viu um homem cristão católico pregando o Evangelho, chamado Ambrósio, o conhecido Santo Ambrósio. Agostinho, ele era muito ousado, ele tinha uma retórica, ele falava bem, ele tinha um conhecimento do que ele falava, do que ele pregava. Ele queria convencer os cristãos que ele estava certo, que os cristãos estavam errados. Ele queria derrubar a verdade com as mentiras dele, com as falsas verdades. E quando ele viu Ambrósio, ele falou assim: eu vou derrubar esse aí também. Logo ele começou a ouvir a pregação de Ambrósio para usá-lo contra ele. Ele queria ver como Ambrósio pregava, para poder debater com Ambrósio e vencê-lo naquela disputa através do conhecimento que ele tinha. E quando ele começou a ouvir a pregação de Ambrósio, ele achava que seria como os outros, achava que seria a sabedoria, o conhecimento que estava sendo passado como tantos outros que ele ouviu, mas ele não imaginava que a verdade do coração de Cristo pulsava no coração de Ambrósio. O coração de Ambrósio pegava fogo do Espírito Santo, era como espadas, era como flechas de fogo aos corações. Quando Ambrósio começou a pregar a verdade da palavra de Deus, aquela palavra penetrou o coração de Agostinho, dissipando as heresias do coração de Agostinho, e ali, através da verdade, ele teve um encontro pessoal com Jesus. Tudo que ele trazia como verdade, toda a história dele na doutrina dos maniqueus, tudo isso caiu por terra, porque ele viveu uma experiência profunda com a verdade do coração de Cristo. Ele recebeu ali a libertação da sua alma, ele foi curado no mais profundo do seu coração.
Talvez aquela doutrina dos maniqueus não tinha aprofundado o coração de Agostinho, mas a palavra de Ambrósio, a verdade pregada através de Ambrósio, libertou o coração de Agostinho. Ali foi a libertação e a conversão de Agostinho. Por isso ele se tornou um dos grandes santos da igreja, através da experiência. A verdade liberta. A verdade liberta, porque é a palavra de Deus anunciada pelo poder do Espírito Santo. É a graça de Deus que santifica a nossa alma, que muda a nossa história. É a resposta de Deus aos nossos corações. É o Senhor nos amando através dessa verdade. O Senhor conhece o nosso coração, sabe que precisamos conhecer a verdade do seu coração, precisamos conhecer a sua palavra, precisamos do Espírito Santo para sermos homens e mulheres novos na sua graça. O Senhor sabe melhor que nós qual caminho seguir, qual direção, qual decisão devemos tomar. Por isso Ele traz ao nosso coração essa palavra impactante que cura e que liberta, a verdade do seu coração. Eu me lembro que eu vivi uma experiência muito forte com essa palavra de João 8,32. Ela marcou a minha vida em várias situações. Eu me lembro que foi uma época que eu fazia parte do Ministério de Cura e Libertação, já faz muitos anos, viu? E eu lembro de uma situação, uma moça que estava em depressão. Ela tentou suicídio várias vezes, e o pessoal, algumas moças do ministério, me chamou logo cedo, era cedo, estava na Catedral do Campo Limpo, fazia parte de lá, era catequista de Crisma na Catedral, e elas chegaram lá e falaram: João, você precisa ajudar a gente no atendimento, uma amiga nossa precisa de oração. Eu falei: o que aconteceu? Ela tentou se matar várias vezes e a família dela está desesperada porque novamente ela tentou suicídio. Eu falei: aonde que é essa? Onde ela mora? É lá em Mauá. Eu falei: misericórdia, Mauá? Elas falaram assim: mas é urgente, o caso dela é uma situação de urgência. Eu falei: então vamos, mas vamos nos preparar. Nós vamos rezar o rosário, vamos entrar em jejum, porque o combate espiritual vai ser forte. Como eu gosto desse ministério de cura e libertação, porque como eu cresci na minha fé, nas diversas situações que eu vivi, nos atendimentos de oração, como eu pude crescer ao ver a realidade espiritual, o quanto é real e o quanto a palavra da verdade tem poder. E fomos para lá, jejum e oração. Chegamos na casa dessa moça, a família nos recebeu, a família desesperada, não sabia mais o que fazer. Aí primeiramente a amiga, fui conhecer essa moça. Quando eu olhei nos olhos dessa moça, parecia que ela não tinha alma, parecia que tinha um oco dentro dela, não tinha nada, porque os olhos fundos, escuros. E aí ela me contou a realidade da vida dela. Ela falou assim: eu sou do espiritismo e já tentei me matar várias vezes, um desejo de morte muito grande. Aí eu, conversando com ela, eu falei: mas que espiritismo? Me conta mais sobre isso. Ela mostrou o quarto dela, um monte de amuletos, um monte de pedras de cristal, onde eles buscavam as forças espirituais, as crenças espíritas. E eu falei: misericórdia, agora dá para entender a realidade dessa moça. E aí ela falou assim: o espiritismo que eu participo chama Nova Era. Misericórdia. Eu falei: meu Deus, eu nem sabia que havia células de espiritismo chamado Nova Era. A Nova Era é a cartada final de Satanás, a New Age, contra a Igreja Católica. É o plano de Satanás para a destruição da igreja. É a chamada Nova Era. É a era de Aquários, que quer agora prender o peixe, que é a era de Cristo, né? Que é o peixe que é preso dentro do aquário. E ela veio com toda essa doutrina diabólica. E eu falei: agora eu entendo por que você está dessa forma. E aí eu falei para ela assim: eu vim lá do Campo Limpo para anunciar a palavra de Deus e trazer
a cura e a libertação em nome de Jesus para a sua vida, para que você seja liberta desse espírito de morte. Você quer ouvir a verdade em nome de Jesus, sim ou não? Ela falou, eu quero ser liberta desse espírito de morte, desse desejo de morte. Eu falei, então vamos conhecer a palavra de Deus. Abri em Apocalipse 12:7. Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos combateram a serpente e o dragão, e o demônio foi expulso do céu. Estava lendo essa leitura na frente dela. Essa moça caiu em surto maligno na hora. Ela caiu manifestando e o demônio ali se batendo. Quem já viu essa cena sabe o quanto é horrível. Detalhe, eu só li a palavra. Aí se cumpre essa passagem, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu estava denunciando Satanás, ele não suportou, ele já pulou ali para fora e começou a se bater ali naquela moça, começou a agitá-la para que ela não ouvisse a verdade pregada por Jesus, ali através da palavra, pregada em nome de Jesus. E ali eu fui, acalmei, repreendi. A autoridade na sua palavra, meu irmão, minha irmã. O Ministério de Cura e Libertação sabe muito bem. Quando você fala repreendo, você está ordenando que aqueles espíritos malignos, eles silenciem. Quando você fala liberta, você está entrando num combate espiritual para que eles saiam daquela pessoa. Então, é sempre orientado pela renovação carismática que seja atendido em um lugar reservado, que a pessoa passe por todo um processo de orientação. Então ali eu repreendi para que não houvesse escândalo dentro da casa. E ali naquele momento eu repreendi e eu continuei lendo. Ela caiu novamente em surto maligno. E eu ordenei em nome de Jesus que tudo acontecesse no silêncio. No silêncio. A autoridade, o padre Marcelo que ensinou isso. Ele falou assim, para que não haja aquela manifestação, surto maligno de várias pessoas, ordene que tudo aconteça em silêncio. E ali a gente fez a oração e ela foi ouvindo, ela foi sendo liberta, e para a honra e glória de Deus, aquela moça foi liberta, e aquele espírito de morte foi aos pés da cruz, em nome de Jesus. Hoje ela é serva de um grupo de oração lá em Mauá, no ABC, para a honra e glória de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu irmão, somente lendo a palavra de Deus ela pôde ser liberta, e depois o Senhor, através da oração, foi lavando o coração dela com o seu sangue precioso. A palavra tem poder. Eu me lembro, para finalizar o último testemunho, eu me lembro que estávamos fazendo uma novena numa casa com o pessoal do grupo de oração. Uma mulher do grupo de oração nos chamou para fazer um momento de oração na casa dela, mas chegando lá havia três sobrinhas dela que estavam de viagem, que tinham chegado na casa dela, não conhecia, veio para fazer parte da oração, e eu comecei a falar do Evangelho, comecei a falar do amor de Cristo, da Igreja Católica. Elas começaram a contestar a minha pregação. Isso é mentira. A Igreja Católica não é verdadeira. Aí eu entendi, elas eram espíritas da linha do espiritismo, mesa branca. E elas começaram a dizer, não, tudo que você está dizendo, desculpa, mas não tem nada a ver. É tudo mentira. Eu falei assim, essa é a palavra de Cristo, é a verdade do coração do Senhor. E elas falaram, a gente não acredita, somos espíritas. E eu falei assim, Senhor, que a tua vontade aconteça, o Senhor não me trouxe aqui por acaso. E eu falei para elas assim, eu desafio vocês, a verdade do coração de Cristo vai se manifestar através da oração. Tudo que eu estou pregando aqui, o Espírito Santo que está anunciando através de mim, e Ele vai confirmar no coração de vocês. Elas falaram assim, eu quero ver então. Eu aceito o desafio. Meu irmão, minha irmã, eu só fiz isso porque o Espírito Santo me conduziu na ousadia para desafiar, porque o que o Senhor coloca nos nossos corações, Ele cumpre. E ali naquele momento eu falei para elas assim, Deus vai convencer vocês a respeito da verdade da Igreja Católica. Elas falaram, então vamos ver.
me desafiaram, e eu confiante que a palavra de Deus ia libertar o coração delas. Eu chamei elas para fazer um momento de oração ali, e eu falei: Senhor, que a tua vontade aconteça, é a tua verdade que elas precisam ouvir. E eu comecei a clamar o Espírito Santo, e aí o Senhor começou a revelar situações da vida delas, começou a revelar situações que elas estavam passando. Aí de repente uma caiu de joelhos, aí a outra começou a chorar, e de repente as três estavam chorando de joelhos, dizendo: eu acredito nessa palavra da Igreja Católica. Foi a experiência do coração de Cristo, a verdade que converte. Não é a palavra do João Paulo: se eu fosse pela minha vontade, não ia acontecer nada. Mas como o Espírito Santo estava conduzindo e nos deu a ousadia de anunciar a verdade do coração de Cristo, aconteceu a libertação do coração delas. Elas foram profundamente tocadas, e elas choravam e vieram, me abraçaram dizendo: ninguém sabia disso, só pode ser verdade. Não tem como questionar, meu irmão, minha irmã, não tem como questionar uma verdade pregada pelo coração de Cristo. Quando falamos em nome de Jesus, o Senhor nos revela o que Ele está fazendo. É a palavra de ciência, é a profecia. O Senhor começou a manifestar o seu poder, os carismas. O Senhor trouxe profecia ao meu coração para anunciar para a vida delas, palavras de ciência que foram curas ao coração dela. É a verdade do Espírito Santo que cura e liberta os nossos corações, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Amém. Vamos tomar posse dessa graça de Deus? Então fica de pé, vamos orar, porque é o Espírito Santo que nos convence da verdade.